Olá, estamos começando mais um Viva Mais, é sempre muito bom estar com você e hoje, programa novamente muito especial, estamos aqui na casa do Dr. Laí Ribeiro. Gente, não é para qualquer um, é uma alegria, muito obrigada, Dr. Laí Ribeiro, é uma honra estar aqui. E a pedido de vocês, né, vocês mandam muitos e-mails pedindo para a gente gravar com o Dr. Laí Ribeiro, é o nosso ídolo do programa, ídolo do Miguel, ídolo do Vitor, não deixa de ser meu ídolo também. Graças a ele, nossa família toda está mais magra, mais bonita, mais jovem. Então hoje nós vamos retomar mais um programa e o assunto hoje é muito interessante, que é otimização cerebral. Até eu estou estendendo mais aqui a abertura. O senhor seja sempre muito bem-vindo no nosso programa. Sempre bom ter ele, né, Miguel? Mas eu até queria estender um pouquinho mais, porque muitos pacientes meus falam sobre isso. O que adianta a gente ficar jovem, manter a saúde, se o cérebro não acompanhar? E eu achei ótimo quando o senhor sugeriu esse assunto, porque realmente o que mais preocupa é a gente quer ficar jovem, a gente quer ficar bem, mas claro, a mente tem que acompanhar, né, doutor Laí? Isso aí, o grande segredo da vida é você morrer jovem o mais tarde possível. Ninguém quer perder o controle esfincteriano, ninguém quer parar de escutar, ninguém quer parar de enxergar, ninguém quer esquecer o nome do filho. Quer dizer, você manter a sua saúde cerebral, quando você mantém a saúde cerebral, você mantém a saúde do corpo todo, porque o cérebro administra o corpo todo. Então a preocupação maior é com o cérebro. Você tem um cérebro jovem, tudo o resto funciona. Pois é, grande mestre. Quais são os principais neurotransmissores que existem? Hoje nós sabemos na neurociência que existem mais de 50 neurotransmissores diferentes, mas eu gostaria de destacar 4, que são os 4 pilares da cognição. O primeiro é a dopamina. A dopamina vem do L-dopa, que vem de um aminoácido chamado tirosina. A gente ingere um aminoácido chamado tirosina, que não é um aminoácido essencial, tá? Porque ele vem da fenilalanina, que vira tirosina. E esse aminoácido, então, ele vai virar L-dopa, ele vai virar dopamina. A dopamina vai virar norepinefrina, que vai virar epinefrina. Então, são as chamadas catecolaminas. Então, a dopamina faz parte do grupo das catecolaminas, que é o neurotransmissor que está na parte anterior do cérebro. É o que dá o poder cerebral. Então, você tem mais ou menos poder cerebral, dependendo do equilíbrio que você tem da dopamina. Se você tiver dopamina demais, você pode ter quadro esquizofrênico. Então, os pacientes esquizofrênicos, em geral, eles têm um desequilíbrio para dopamina para mais. O segundo neurotransmissor importante é a acetilcolina, que ela predomina nos lobos parietais. Ela tem muito a ver com a criatividade e ela tem muito a ver com a memória. Então, memória e criatividade são acetilcolina dependente. E a acetilcolina vem da colina. E a colina você encontra, por exemplo, na gema do ovo. É muito rico em colina. Então, pessoas que ingerem a gema de ovo, com frequência, têm uma memória boa, têm uma criatividade boa. O terceiro se chama GABA, que é o chamado ácido gama-aminobutírico, que vem da glutamina, que é o outro aminoácido. A glutamina vai acabar virando GABA. O GABA, ele é o freio do cérebro. Então, por exemplo, à noite, quando você vai dormir, você precisa de GABA. Se você não tiver GABA, você tem insônia. O GABA, por si só, é um anti-ansiolítico muito bom. E, finalmente, o quarto desses pilares é a serotonina, que vem do triptofano, que vira 5-HTP, 5-hidroxitriptofano, que vira serotonina, que se você fechar os olhos e apagar a luz, vira melatonina, tá? Que é um hormônio produzido pela pineal. Então, a serotonina cuida do nosso estado de humor. Então, quando eu junto esses 4, aí o equilíbrio da dopamina, da acetilcolina, do GABA e da serotonina, esse cérebro ele está propício a funcionar bem. Claro que não é só isso. Eu tenho que ter os componentes hormonais, que a gente pode discutir depois, e eu tenho que ter uma série de cofatores. Os principais no cérebro são o B6 e o zinco, a vitamina B6 e o zinco. Existem vitaminas, por exemplo, que quando deficientes também causam demência.
como é o caso da vitamina B12, que é um problema sério no Brasil, é a deficiência da B12 causando demência e a medicina clássica deixa isso passar, entendeu? É difícil você encontrar um médico que tem um conhecimento bom de metilcobalamina e os efeitos que eles têm no cérebro. Você pega um paciente, às vezes, demente, você faz uma série de injeções de metilcobalamina, que é o princípio ativo da vitamina B12, e a melhora desses pacientes é brutal, entendeu? Então, esses são os neurotransmissores principais que nós devemos cuidar, e todos eles têm os seus nutrientes respectivos com os seus cofatores. E existem as chamadas smart drugs, que são as drogas inteligentes, que são usadas, inclusive, para fazer você melhorar, para fazer você ficar mais inteligente. Isso tem, por exemplo, a ginkgo biloba, por exemplo, é uma delas, entendeu? Os ômegas 3, o doxohexanóico, que é o DHA, é um ômega 3 que tem uma atividade muito grande no cérebro e na retina, viu? O lugar que mais tem ômega 3 no corpo é na retina. Tomar vitamina B12 ajudaria preventivamente? Ajuda preventivamente. Hoje você tem a metilcobalamina na forma sublingual, 1000 microgramas. Eu faço, aliás, já tomei a minha hoje. Não, você faz isso aí profilaticamente, o cérebro não envelhece. Eu tenho o mesmo cérebro, talvez até melhor, porque quando eu tinha 25 anos, eu tenho 71 anos de idade. Mas você pode perceber que eu não vou titubear hora nenhuma, não vou gaguejar hora nenhuma. Você pode perguntar o que você quiser, o Google está aqui prontinho para responder. Tem tudo aqui dentro guardado. Pergunte mais ligeiro. Se perguntar devagar, ele começa a ficar meio irritado. A resposta do Lair é na hora. Lair, quais são os tipos de inteligência que existem? De acordo com Howard Gardner, que é um professor de Harvard, que já veio ao Brasil umas 2 ou 3 vezes, nós temos 7 tipos de inteligência: verbal, matemática, musical, espacial, corporal, intra e interpessoal. Vamos começar com a verbal. As mulheres falam mais do que os homens, não falam? Dizem. Uma mulher fala em média 25 mil palavras por dia. Um homem fala em média 12 mil palavras por dia. E o homem fala mais no trabalho. Em casa ele é quieto. Ele chega, ele senta na frente da televisão, liga no jogo e não quer conversa. Um dia a mulher vai lá, visita ele no trabalho, faz ser sacana, ele daqui, ele conversa com todo mundo. Lá em casa ele fica quieto. O seu marido não é diferente, nós somos todos iguais. Porque o homem é o seguinte, quando o assunto é emoção, o homem não gosta de falar muito. Como em casa o problema é emocional, é o filho que não está indo bem na escola, é a filha que está doente, ou seja o que for, ele não conversa muito. Quando lá no trabalho, como o assunto é informação, ele é mais verbal. Você que teve filho homem e filho mulher, você vai concordar comigo. Uma menina de 3 anos tem um vocabulário muito superior a um menino de 3 anos. O menino provavelmente andou mais prematuramente que a menina, se você tem filho homem e mulher. Mas a sua menina falou mais prematuramente do que seu menino. Então a mulher ela tem uma inteligência verbal, linguística, muito superior ao homem, muito superior, entendeu? E isso ajuda ela na fase de comunicação. As mulheres vendem melhor, entendeu? São mais comunicativas, gostam mais de gente, são gente que gosta de gente, são boas para trabalhar na recepção, para trabalhar com o público. O homem já não é. Você que toma um Valium, você que toma um benzodiazepínico, o benzodiazepínico tem uma ação GABA mimética. Ele imita o GABA, por isso que ele faz a pessoa relaxar, acabar a ansiedade, dormir. Então, há 3 matemáticos famosos, você não vai ter problema. Se você citar 3 matemáticas famosas, você vai ter muito problema. Então, aliás, as mulheres reclamam. Meu marido é muito lógico. Ele é lógico demais, né? As mulheres reclamam da nossa lógica, a gente é lógico demais. Então, a inteligência musical é mais ou menos igual, verbal, matemática, musical, espacial. O homem tem uma inteligência espacial superior à mulher. Agora, com GPS, a mulher se igualou a gente. Não precisa mais do marido para levar a lugar nenhum. Ela liga o GPS. Mas você imagina lá na época da caverna. A mulher ficava em casa trabalhando, na caverna, e o homem ia trabalhar. De metrô? Não. Ele ia a pé. Onde é que ficava o escritório dele? Na mata. Onde na mata? Depende do dia. Na segunda-feira ele ia para o norte, na terça ele ia para o leste,
Na quinta ele ia para o sul, porque ele não pode caçar todo dia no mesmo lugar, que ele acaba a caça. E ele tinha que voltar à tarde, à noite. E as cavernas são todas iguais, e não tem rua, não tem bairro, não tem número, não tem nada. E ele tinha que achar dele que era igual ao do inimigo. Então ele tinha esse desenvolvimento espacial. E isso ficou com o homem. Tanto é que quando ele não consegue voltar para casa é um problema. Você pega um indivíduo que mora em São Paulo, ele sai com a esposa dele, vai para o Rio de Janeiro, passa um final de semana, e chega lá e se perde. A mulher, muito inteligentemente, diz para ele assim: ô bem, vamos parar ali no posto e perguntar? Ele fala: não, não preciso não, eu sei onde eu estou. Aí ele continua perdido, finalmente ele vai se render. Ele vai dar a mão palmatória e dizer: tá bom, nós vamos parar, mas tem uma coisa, você pergunta. O homem não vai perguntar, ele manda a mulher perguntar, porque é uma vergonha que ele não consegue voltar para a caverna dele, entendeu? E é assim com todos os homens esse processo. Às vezes dá vontade de não voltar para a caverna, né? Então, aí isso depende muito do hormônio testosterona. Então, quando começa a cair a testosterona no cérebro do homem, ele primeiro perde essa noção tridimensional. Ele chega no médico, reclama que ele não consegue mais fazer conta de cabeça, ele começa a bater com o carro, o para-choque do carro começa a estar estragado, porque ele vai dar ré, ele bate, ele perdeu a noção espacial, ele tropeça num manequim no shopping, pede desculpas, pensando que é gente, que ele perdeu a profundidade da visão, e assim vai. Verbal, matemática, musical, espacial, corporal. O homem tem uma inteligência corporal superior à mulher. O recordista de 100 metros no mundo não é uma mulher, é um homem, tá? Então nós temos essa capacidade corporal. Agora, claro que vocês têm um outro tipo de inteligência corporal, vocês são capazes de dar luz, de gerar outro ser que nós não somos. Entendeu? Mas no cômputo geral, o homem tem geralmente um corpo mais forte que a mulher. E aí sobram as duas importantes, que é a intrapessoal, que é de você para com você, que a mulher dá de 10 no homem, entendeu? A mulher geralmente é mais evoluída, ela chega uma hora que ela trata o marido quase como se fosse uma criança. Entendeu? De tão imaturo que o marido é com relação a ela, porque ela tem percepção, ela vai na festa com ele, fica lá uma hora, a volta da festa, aí ele vai dirigindo para casa e vai perguntando aí: e aí, o que foi que você ficou sabendo? E ela falou: mas você não estava na mesma festa, pô? E ela começa a dar o relatório do que aconteceu na festa, que ele não tinha a menor ideia que tinha acontecido. E eles estavam na mesma festa. Tanto é que a CIA, o Serviço de Inteligência Americana hoje, contrata muito mais mulheres do que homens, porque uma espiã vale por 3 espiões. Então, a mulher tem essa capacidade perceptiva. A mulher tem uma capacidade intuitiva muito grande. Por quê? Não faz negócio com esse cara. Por quê? Você vai ver, você vai se arrepender. Mas por que você está falando isso? Ela falou: eu sinto. O sentir da mulher, o homem não entende, porque é a parte intuitiva. Entendeu? E aí vem a parte interpessoal, que é a parte de comunicação, que é muito diferente. Mulheres têm muito mais amigas do que homens têm amigos. Homens têm colegas. Não confunda colega com amigo. Mulher não, ela tem amigas com quem ela pode contar. Tá? O homem não. Ele tem colegas, ele tem concorrentes. No fim, um macho alfa está concorrendo com outro macho alfa, pelo território. Eles podem até conversar, dizer que são amigos e tal, mas no fundo, não é essa amizade que a mulher tem com a comadre dela, entendeu? Então esses são os 7 tipos diferentes de inteligência. A boa notícia é que isso pode ser desenvolvido, né? Aí você precisa de uma estrutura para isso acontecer. E tem alguma coisa que prejudica esse desenvolvimento? Tem muito. Por exemplo, se uma criança, nos primeiros 2, 3, 4 anos de vida, ela não é submetida a um ambiente de estímulo, isso aí fica muito disso fica atrofiado. Aliás, a história começa até já dentro do útero, né? Você estimular a criança no útero, você conversar com a criança no útero já faz diferença, muita diferença, entendeu? Eu me lembro de eu treinar, já começar a treinar meus filhos no útero, eles são todos primeiro aluno de turma, tudo muito bem treinado, e não é por acaso, não, eu fiz isso acontecer, entendeu? Agora estou começando a treinar a netinha. Aí a gente fala os meses em inglês, de janeiro a dezembro e de dezembro a janeiro. Tem que falar para lá e falar para cá, tem 6 anos, entendeu? A gente fala os dias da semana para um lado e faz e volta. Quer dizer, eu estou treinando o cérebro dela, né? Muito adulto não consegue fazer isso. Podemos falar um pouquinho mais sobre o hormônio no próximo bloco? Sim. Nós já voltamos.
cheguei. Pai, você não vai ficar bravo comigo, né? Vou, Paciência. mas só se você não tiver guardado nenhuma batatinha pra mim. Guardei. Tá aqui. Seus filhos serão crianças por pouco tempo. Aproveite. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Olha, você que está nos acessando agora, estamos novamente gravando com o Dr. Lair Ribeiro. Estamos na casa do Dr. Lair, onde eu tive a oportunidade de vir aqui no final do curso que a gente fez com ele, eu e o Vitor. Tá? É sempre um prazer estar com o Lair, vocês sabem disso. Eu cortei o Lair, infelizmente, quando ele estava falando de hormônios e a influência de hormônios na inteligência. A gente, se pudesse, não cortava ele, deixava ele falando, né? Porque é uma aula. Não, eu até queria insistir na pergunta, doutor Lair, porque muitas pessoas têm medo de tomar hormônio. Claro que não tomar hormônio sozinho, né? Com o auxílio do médico. A gente nunca estimula ninguém a fazer o uso do hormônio sem receitado pelo seu médico, com exames, tudo. Mas tem algum problema tomar o hormônio quando receitado pelo seu médico? Depende do médico e depende do hormônio. Uma coisa chama reposição hormonal, eu sou totalmente contra, onde os hormônios podem causar câncer. Na realidade, não são hormônios. Essa reposição hormonal que você conhece que faz mal, ela não é de hormônio. Primeiro que o hormônio que a mulher tem muito medo é o hormônio que é um conjugado equino. Ele vem de égua prem. Você põe 1000 éguas prem numa baia, dá furosemide, dá diurético, elas urinam o dia inteiro, que ele é coletado, e dali se tira um conjunto de hormônios equinos. E eu vou falar o nome, vai para a farmácia com o nome de Premarin, que é o remédio que foi mais vendido até 2002. As mulheres todas na menopausa tomavam Premarin. Só que esse remédio, ele tem 11 metabólitos que não pertencem ao corpo humano, que são de cavalo. E isso aí causa um problema sério, causa câncer de mama, causa câncer de útero, causa acidente vascular cerebral, causa infarto do miocárdio, isso tudo ficou provado. Aí, de repente, saiu o estudo em 2002 e os médicos da maioria dos países foram comunicados que o problema era sério. Então, de repente, as mulheres ligaram e disseram, doutor, o senhor está me dando veneno. Isso é o primeiro hormônio. O segundo hormônio, eu vou falar o nome, chama Provera, que é o acetato de medroxiprogesterona, que na realidade não é hormônio também, é um análogo. Então, os dois hormônios que fazem mal não são hormônios. Um é hormônio de cavalo, não conta, e o outro é uma coisa feita no laboratório para parecer hormônio. Porque a indústria farmacêutica, ela para ter a patente, ela tem que provar para o mundo que aquela molécula que ela está patenteando, não tem no planeta Terra. Se tiver, ela não pode patentear. Ninguém pode patentear nada que a natureza fabrique. Você não pode patentear oxigênio, você não pode patentear zinco, nada que é feito na natureza. Então, quando eu patentei um remédio, eu falo assim, essa molécula aqui não existe no planeta Terra. Sabe como é que chama uma coisa que não existe no planeta Terra? ET. Todo remédio é um ET. Tomando um alienígena, Tá. né? Aí você coloca aquele ET na boca, o seu corpo fala, o que eu faço com isso? Não conheço isso. Ele vai eliminar. Então, o acetato de medroxiprogesterona, eles pegaram a progesterona, que é produzida pelo seu ovário, só que eles não podem vender progesterona, porque progesterona não tem patente. E se eu for vender um remédio que não tem patente, eu abro um mercado, o outro vem na fila e toma o meu mercado. Tem mais de 1000 indústrias farmacêuticas esperando para pegar uma brecha no mercado. Então, o que eu faço? Eu pego a molécula de progesterona, modifico ela, faço o acetato de medroxiprogesterona, falo que isso não existe no planeta Terra, não existe mesmo, aí eu ganho uma patente. Eu tenho 17 anos para ser exclusivo meu, essa patente. Só que isso não é hormônio. Então, o hormônio que faz mal não é hormônio, para começar. Aí, o que acontece? Quando isso foi mostrado, eles começaram, então, a trabalhar com o hormônio que você tem no corpo, que é chamado de hormônio bioidêntico, que o pessoal aqui fica discutindo se existe, se não existe. Você que está aí me assistindo, se você tem dúvida que o hormônio bioidêntico existe, você entra no Google acadêmico, www.escola.google.com, e digita
bioidentical hormone, entre aspas. Você vai ter mais de 2.000 artigos científicos com o título hormônio bioidêntico. Enquanto aqui no Brasil fica discutindo as unidades de classe, se existe, se não existe, enquanto isso o Google acadêmico tem mais de 2.000 artigos científicos sobre o assunto. Que vergonha, pô. Vai olhar o Google científico, pô. Você vai ver. Vamos mudar o nome, né? Isomolecular, daí todo mundo aceita. Então, aí isso é um outro modo, é a mesma coisa. Então, o médico fica brigando, a briga semântica, sabe? Tem hormônio, não tem? Então, pô, olha no Google, tá lá, bioidentical hormone. Tem mais de 2.000 artigos científicos lá para você estudar, tá bom? Esse bioidentical hormone, ou seja, esse hormônio que é igualzinho que você tem no corpo, tridimensionalmente, ele não tem os mesmos problemas dos hormônios falsos. Mas também é uma coisa, se eu pedir você para tomar 3 galões de água entre hoje e amanhã, você provavelmente vai ser hospitalizada com hiponatremia. Você vai morrer, porque você tomou água demais. Tá bom? Na época da guerra, fazia a pessoa se intoxicar com água, morria por causa da água. Então, o que acontece? Se eu também te der um hormônio bioidêntico errado, demais, eu posso provocar câncer em você, sim, posso. Mas se eu fizer o hormônio igual que você tem, e fizer isso, que isso você não encontra muito na farmácia, você vai encontrar na farmácia de manipulação. Porque a empresa, ela não gosta de vender esse hormônio que eu acabei de falar, porque ele não tem patente. Ela não tem nenhuma proteção sobre o produto dela. Qualquer um pode fazer. Então, já que qualquer um pode fazer, eu não faço. É mais ou menos assim. Você está me entendendo? O Lair sabe um pouquinho de indústria farmacêutica, né, Lair? 8 anos e meio na indústria farmacêutica, eu conheço bem o que está acontecendo. Então, essa é a história. Então, se eu faço um hormônio bio, por exemplo, eu tenho 19 anos, comecei aos 52 anos. Tem 19 anos que eu já fiz hoje, que eu faço testosterona. Entendeu? Tem 19 anos que eu faço modulação com testosterona. E eu vou dizer para você, eu tenho a energia que eu tenho, faço o trabalho que eu faço, agradeço em parte a testosterona que eu faço uso. Senão não estaria aqui desse jeito. Entendeu? E a mesma coisa eu faço com a minha mulher. Ela também tem 19 anos que ela faz modulação hormonal, com progesterona, com estradiol, com os hormônios femininos, predominantemente. Então aí eu não vejo problema nenhum. Mas gato escaldado de água quente tem medo de água fria. Então a pessoa, como não sabe a diferença entre o hormônio falso e o hormônio verdadeiro, ela fala, não, hormônio causa câncer. Tá bom? E essa é a diferença da modulação que o Lair fala, da reposição. Modulação, se tiver muito alto, vai puxar para baixo. Se tiver muito baixo, vai puxar para cima. Quer dizer, é equilibrar, né? Tem gente que o hormônio está alto demais, tem que baixar. E hoje você faz isso na saliva, porque no sangue não dá para funcionar bem. Porque quando você passa um hormônio transdérmico, que é o melhor jeito de aplicar, antes dele ir para o sangue, ele vai para a linfa. Só o que sobra dele que vai para o sangue. Quando você está aplicando um hormônio e ele subiu no sangue, você já está intoxicado, está demais. Então, isso tudo tem que ter muita experiência para trabalhar com isso, né? Há 11 anos atrás, eu escrevi um livro, A Verdade sobre a Reposição Hormonal. Há 11 anos atrás. Quer dizer, olha quanto tempo eu estou envolvido com isso. Quer dizer, há 11 anos eu escrevi o livro. Tem 19 anos que eu estou envolvido com hormônio. A alimentação, o que pode melhorar o funcionamento cerebral? Uma coisa muito importante para o cérebro é DHA. DHA é o ômega 3. Então, o óleo de peixe, por exemplo, o ômega 3, você tem 2 óleos de peixe, 2 coisas no óleo de peixe. O eicosapentanoico e o doxohexanoico. O cérebro gosta mais do DHA do que do EPA. Então, hoje, você tem condições de adquirir, aqui no Brasil, o DHA puro, várias fontes, tem várias empresas que vendem isso. Então o DHA puro, ele não só melhora o seu cérebro, como melhora a sua vista. Como eu disse, a retina é a parte do corpo que mais tem concentração de DHA, em todo o corpo. A maior concentração de ômega 3 está na retina. E o ômega 3 que está lá é o DHA. Então, por exemplo, se eu faço uso de DHA, eu não tenho degeneração macular, que a maioria das pessoas idosas tem. Entende? A pessoa olha para mim e pensa que eu uso lente. Não uso lente não, aqui não tem nada de lente aqui. Entendeu?
É você fazer uso de luteína, fazer uso de zeaxantina, fazer uso de DHA a vida inteira, desde os 40 anos. Aí a sua vista não envelhece. Entendeu? Então, a alimentação, e tem alimentos próprios para o cérebro. Por exemplo, curcumina. Nós aqui chamamos açafrão da terra, falso açafrão da Índia, turmérico, tudo é a mesma coisa. Tem uma substância ativa nesse produto que se chama cúrcuma, ou curcumina, que, aliás, é o condimento que você coloca no curry. Cúrcuma longa é o nome científico. Que você coloca no curry. A comida indiana, você sabe que eles tomam café da manhã com curry, almoça com curry, janta com curry. A Índia é o país no mundo que tem menos incidência de Alzheimer, Parkinson, demência cerebral per capita no mundo. E a explicação está porque eles ingerem curcumina no café da manhã, no almoço, no jantar. Então eu não preciso ser indiano para comer curcumina. Então eu uso curcumina no café da manhã, no almoço, no jantar. Eu uso curcumina, por exemplo, nos ovos que eu como, eu jogo curcumina em cima do ovo, entendeu? Você vai no supermercado, você compra curcumina, aquele pó amarelo. Tá? Quer dizer, curcumina é uma coisa que se não o mais importante anti-inflamatório que a natureza fabrica. É o mais poderoso anti-inflamatório que a natureza fabrica. É a curcumina. Então, você tendo como parte da sua vida o uso de curcumina, é só a gente vamos examinar os 6 alimentos mais importantes que tem no planeta Terra. Quer fazer isso? Bom, primeiro é o leite materno. Não tem nada que bata o leite materno, por isso que você tem que deixar o seu bebê mamar integral por 6 meses e parcial até 2 anos. É a melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho, sua filha, é a amamentação, não tem nada que chega perto, tá? Claro, se você ficar comendo porcaria, vai sair no leite também porcaria. Você também tem que ter uma dieta boa, mas isso é importante. Inclusive, na Europa, existe um mercado negro de leite materno. O velhinho está moribundo, morrendo, tem dinheiro, paga um agente, o agente vai para a maternidade, pega o colostro, do ponto de vista médico, colostro é o leite que sai do peito de uma fêmea que acabou de dar à luz nas primeiras 72 horas. Chama colostro. Então traz esse colostro, o velhinho toma e levanta da cama. Tem uma ação rejuvenescedora muito grande. Então hoje tem mercado negro de leite materno. Esse é o primeiro. O segundo alimento mais importante que tem na face da Terra chama-se ovo. Tudo que a vida precisa está no ovo. Tanto é que ali vai nascer um pintinho. Está tudo ali, as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, está tudo ali. Só que, infelizmente, muitas pessoas não ingerem o ovo porque pensam que o ovo aumenta colesterol. Que é uma... você sendo alérgico é diferente. Mas geralmente as pessoas são alérgicas à clara, não à gema. Então você tem que fazer esse teste. Se você chegar para mim e dizer que você é alérgico a ovo, não é suficiente. A maioria das pessoas que eu conheço que se diz alérgica ao ovo, elas são alérgicas à clara. Ué, pode comer, o mais importante é a gema. 95% está na gema, 5% está na clara. Então eu recomendo você checar, porque provavelmente você vai poder comer gema sem problema. E vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, tá? Então o ovo, ele tem tudo que a vida precisa, e ele é barato, já está embaladinho, está pronto, tem ômega 3, entendeu? Pô, Embaladinha é boa. tá tudo. Aí, coitada, a pessoa vai no médico, o médico fala, não come ovo não, que aumenta o colesterol. Me traz um estudo. Eu rasgo meu diploma de medicina, ó. Se você me trouxer um estudo mostrando que o ovo aumenta o colesterol, você vai me trazer assim, quer ver? Ovo frito em canola aumenta colesterol. Batatinha frita em canola aumenta colesterol. Mandioquinha frita em canola aumenta colesterol. Qualquer coisa que você fritar em canola aumenta colesterol. Tem nada a ver com ovo, tem nada a ver com a batatinha, tem nada a ver com a mandioquinha, tem a ver com canola. E pasme, né? Muitos colegas indicam a canola. Canola, primeiro que não existe óleo de canola, tá? Existe óleo canola. A preposição faz toda a diferença. Você tem óleo de amendoim, você tem óleo de soja, você tem óleo de coco, você não tem óleo de canola. Não existe uma planta chamada canola. A planta chama couza, com Z. A canola é uma sigla, Canadian Oil Low Acid. A planta couza, 5% da estrutura dela é um ácido chamado erúcico.
que o dono do cavalo e do boi não deixa ele comer. Todo fazendeiro não deixa, porque ele causa miocardiopatia, faz você sofrer do coração. Se eu deixar o meu cavalo, o meu boi comer a couza, ele passa a sofrer, vai morrer do coração. Então, o que o governo canadense fez? Ele pegou a couza, modificou ela geneticamente, tá? É um transgênico, e o resultado final é que agora, ao invés de produzir 5% de ácido terúrico, produz 1%. Por isso que chama Canadian Oil Low Acid. Mas a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nem que seja 1%. Né? Mas isso não é o pior. Você compra ele, já é veneno. É o erúcico. Só que quando você joga ele na frigideira, ele vira bracídico. Que já é o erúcico trans. E você vai comer isso durante 20 anos, depois vai ter transplante cardíaco, vai ter cirurgia de bypass, que o canola fez. Agora você imagina o que acontece. Porque se você for na literatura e estudar canola, como eu fiz, você nunca mais vai deixar entrar na sua casa. Aí você pega esse canola, você frita o ovo com ele. Aí o seu colesterol sobe, você põe papagaio, come milho e periquito leva fama. Aí você põe a culpa no ovo, que é o segundo melhor alimento que tem no mundo. Então o primeiro é leite materno, o segundo é o ovo. O terceiro é o óleo de coco, que nós já conversamos aqui. Entendeu? É barato, é simples, não tem jeito de ficar trans, pode cozinhar, pode fazer o que for, pode passar na pele, entendeu? Pode usar como filtro solar, você pode usar ele como filtro solar oral. Se você tomar uma colher de óleo de coco, você pode ir para a praia, você não queima. Porque chama filtro solar oral, hoje tem esse conceito de filtro solar oral, estão lançando novos aí no mercado. Você toma e é um filtro solar, você não precisa passar, ele protege. O coco já faz isso naturalmente. Eu não estou falando da caixinha. Água de coco é muito bom, como você acabou de tomar ali comigo. Mas o coco foi aberto esta manhã e foi colocada a água ali. Não é água de caixinha. O coco da caixinha, ele precisa de conservante, senão ele estraga. Aí é outra história, aí eu não ponho minha mão no fogo. Tá bom? Eu estou falando do coco que você quebra e tira a água. Tá? Bom, esse é o terceiro. O quarto melhor alimento é a quinoa. A quinoa é considerada pela Organização Mundial de Saúde o melhor cereal que existe. Todos os aminoácidos essenciais que eu mencionei estão na quinoa. Então, a quinoa é um excelente alimento. O quinto melhor alimento do mundo é o azeite de oliva. Extra virgem, prensado a frio, em vidro escuro. Tem que ter os 4 características. A lei brasileira permite que, se você é fabricante de azeite, se você colocar 15% de azeite de oliva e 85% de óleo de soja, você pode falar que é azeite de oliva. Então, muitos de vocês que estão me assistindo nunca ingeriram azeite de oliva na vida. Porque vocês compram o que está aí no supermercado, que foi engarrafado no Brasil, que tem a lei permite que seja 85% de soja. Soja não é um alimento saudável. Então, bom, isso aí. Então, não adianta você falar que não está servindo para você. Primeiro, ele não pode ser em lata, porque lata libera metal pesado. Ele tem que ser prensado a frio, ele tem que ser virgem. Parece pleonasmo, mas não é, com coisas diferentes. Não vou explicar aqui para não perder tempo. E ele tem que ser em vidro. E aí o vidro tem que ser escuro. Porque azeite e luz não combinam. Se você deixa ele na gôndola do supermercado, batendo luz, oxida. Então não serve. Fica lá o dia inteiro recebendo. Tem que ser... Para cumprir essas 4, você só vai ter um jeito. Você vai ter que comprar um azeite de oliva importado, que não tem em todo lugar. Esse faz bem. Eu sei que vocês vão achar um absurdo, onde eu fiz essa manhã e faço. Eu pego minha xícara de café, eu ponho óleo de linhaça, eu ponho óleo de cártamo, eu ponho azeite de oliva, mais ou menos um tanto assim, aí eu ponho café, aí eu misturo. Aí eu tomo um café cetogênico. Então a minha dieta cetogênica já começa no meu café da manhã. Eu ponho o café com todos esses óleos e o gosto é muito bom. E você não tem fome nenhuma. Depois que você toma um café, isso tem um nome, chama Bulletproof Coffee, onde você toma o café com gordura, com azeite de oliva, com óleo de linhaça, com óleo de cártamo.
Isso tira a sua fome de um jeito. E aquilo, eu tomo aquele café com os ovos cozidos. Pronto, eu posso ficar 5, 6, 10 horas sem comer nada, não tem problema, não tem fome, não tem nada. Eu estava tomando café da manhã com o Vitor, eu tenho dormido alguns dias na casa do Vitor, e o Vitor fez isso aí, agora eu entendi de onde é que ele tirou, né? Tá certo. O Vitor está sempre fiscalizando as coisas lá aí para tentar aproveitar. Existe um livro chamado Bulletproof Coffee, escrito por um americano, e ele descobriu isso, um jeito de você fazer a cetogênica de manhã cedo. Porque hoje nós sabemos, não vai dar tempo de discutir aqui, mas hoje nós sabemos que uma das melhores coisas para a saúde é o jejum. É o chamado jejum intermitente. Eu janto às 6 da manhã e só vou tomar o café às 10 da manhã do dia seguinte. Como eu não quero esperar até às 10, se eu tomar qualquer café antes, ele tem que ser cetogênico. Ele não pode ter carboidrato. Nós vamos fazer um breve intervalo e a gente já retorna com vocês. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, vamos continuar a conversa com o Dr. Lair Ribeiro. A gente está falando sobre otimização cerebral. Lair, o que é sistema cardiocerebral? Assim, o cérebro é formado de núcleos, de neurônios, em torno de 40 mil núcleos. Descobriu-se há uns 20 anos atrás que existe um núcleo de neurônios em cima do coração. É o chamado cérebro cardíaco. O coração tem o seu próprio cérebro. E esse cérebro cardíaco se comunica com o nosso cérebro aqui de cima, mais especificamente o sistema límbico. Então existe um sistema cérebro cardíaco, cardiocerebral. Ele é 2 vezes mais cardiocerebral do que cérebro cardíaco. O coração, quando bate, ele tem uma força eletromagnética 100 vezes maior do que o cérebro. Para você fazer um eletroencefalograma, você tem que pôr o eletrodo no cérebro. Tá? E é em microvolts. Para você fazer um eletrocardiograma, você pode pôr o eletrodo na ponta do dedão do pé. E é milivolts. Então, quando o coração bate, todas as células do corpo recebem essa batida. Essa força eletromagnética 100 vezes maior do que o coração. Vou te dar um exemplo. Eu te cumprimento agora. Vamos imaginar que você está descansado e eu estou cansado. No momento que eu aperto a sua mão, você me trata. E eu te prejudico. Porque você vai vir com uma energia descansada e eu estou estressado. Você já viu que indiano não pega na mão de ninguém? Você vai cumprimentar um indiano, ele fala assim, ó, namastê. Ele não pega na mão de ninguém, porque ele sabe, cada vez que ele pegar na mão de alguém, alguém vai sair ganhando, alguém vai sair perdendo. Então, se eu tenho uma energia equilibrada, você chegou aqui cansado, eu te seguro, eu estou te passando energia. O meu coração está coerente. Eu tenho uma variabilidade cardíaca com coerência. Isso eu te ajudo. Só de você chegar aqui e eu pegar na sua mão, se eu estiver totalmente equilibrado, eu estou te ajudando. Mas, pelo outro lado, você está me prejudicando. Mas se você está bem, tira de letra. Então, cada vez que há um aperto de mão, alguém se beneficia, alguém se prejudica. Todas as vezes que houver um aperto de mão. Por causa desse sistema cardiocerebral, cérebro cardíaco. Então, se eu quero, por exemplo, melhorar o meu estresse, eu melhoro o estresse através da variabilidade cardíaca coerente do coração.
Isso tem um sistema nos Estados Unidos chamado Heart Math, a matemática do coração, onde eles desenvolvem aparelhos que melhoram a variabilidade cardíaca, porque o nosso coração ele não bate fixo, ele tem uma certa variabilidade. Quem descobriu isso pela primeira vez não foram os cardiologistas, foram os obstetras. Os obstetras descobriram que uma criança, quando está com o coração, o feto, está com o coração batendo fixo, ele está em sofrimento fetal. Se você não tirar ele do útero, ele morre. Então eles descobriram isso. Nós, cardiologistas, pegamos esse conhecimento dos obstetras e levamos para a unidade coronária. Entra um paciente infartado, ele tem batimento fixo do coração, eu sei que ele vai morrer durante a internação. A maioria morre. É o critério clínico mais importante para saber se a pessoa vai sobreviver à internação ou não, se ele tem uma variabilidade cardíaca. À medida que você vai envelhecendo, a sua variabilidade cardíaca vai diminuindo. Chega uma hora que o seu coração fica fixo, está na hora de você morrer. Esse é o melhor parâmetro para dizer a sua idade biológica. É a sua habilidade de variabilidade cardíaca. Se eu melhoro a variabilidade cardíaca no meu coração, isso repercute no meu cérebro. Eu posso tratar um estresse cerebral seu via coração. Isso é o sistema cardiocerebral. O pessoal antigo sabia o que falava quando dizia que o centro era o coração, né? E nós temos o chamado cérebro cardíaco hoje. Nós temos um grupo aqui de mais de 40 mil neurônios que administra, como nós temos um grupo de neurônios no intestino. Não sei se você ouviu essa conversa, de que o intestino é o segundo cérebro. Você já deve ter ouvido falar isso. Já, nas tuas aulas. Porque tem, inclusive, um sistema entérico aqui, que o intestino toma as decisões, a maior parte das vezes, sem consultar o cérebro. Ele tem autonomia. O que é o sistema SOD, o conceito SOD? Esse é um sistema que eu desenvolvi, que é submetilação, oxigenação, glicação, inflamação e hormônio. O paciente chega no seu consultório, ele está doente, então eu tenho que ver onde é que está a doença nele. Interessa o nome da doença, isso é irrelevante. Essa história de tem a síndrome, não sei o quê, isso é, na minha opinião, masturbação mental. Porque eu tenho que ir no denominador comum das doenças. E o SOG é o denominador comum. O paciente pode estar submetilado. A maioria dos colegas não sabe trabalhar com metilação, porque não existe, na nossa faculdade de medicina, eles não deram aula disso. Nós não aprendemos o ciclo da metilação. Hoje, com a epigenética, se você não souber a metilação, fica difícil você trabalhar, porque a metilação, ela silencia o gene. Eu posso ter um gene para câncer de próstata, mas se eu silencio ele com um radical metil, ele fica quietinho a vida inteira, não se manifesta. A maioria das pessoas está submetilada. Algumas podem estar supermetiladas, mas a maioria está submetilada. E eu sei disso medindo a homocisteína. Se a sua homocisteína está acima de 9, 10, você está submetilado. O seu risco de morte súbita, o seu risco de arritmia cardíaca, o seu risco de câncer está aumentado. Você vai encontrar gente no seu consultório totalmente assintomático com homocisteína de 29. E o médico nem pede. Então ele não fica nem sabendo porque o cara morreu 2 semanas depois que esteve no consultório dele, entendeu? Então se eu encontrar a homocisteína elevada, eu tenho que baixar a homocisteína. Eu baixo a homocisteína com metilfolato, com metilcobalamina e com vitamina B6. B6, tá B12, ácido fólico. É isso aí, mas é outro jeito de falar a mesma coisa. Então, isso é a submetilação. Aí vem a oxidação. Se você está oxidado, você vai viver menos. Todas as doenças crônicas degenerativas têm como base o estresse oxidativo. E o estresse oxidativo reflete de vários modos. Um deles é você medindo a gama-GT, que você sabe que é uma enzima hepática, mas ela não só reflete o funcionamento hepático, ela também me diz o quanto que eu estou oxidado. O ideal é você ter uma gama-GT menor que 16, e pouca gente tem isso. E se a minha gama-GT está acima, eu vou dar um antioxidante. O oxidante mais poderoso que existe chama-se glutationa. O segundo mais poderoso chama alfa-lipóico. E o terceiro é a curcumina que nós conversamos, que é também um potente anti-inflamatório. Então, esse OG. G é a glicação. Quando você está na cozinha, cozinhando,
e você põe o leite na panela e o leite ferve e você joga o açúcar e mistura, você faz uma coisa chamada caramelização. Se eu como muito açúcar depois do jantar, depois do almoço, a minha glicemia sobe. No meu corpo existe a hemoglobina, no meu sangue. E eu já sou animal de sangue quente. Se eu juntar carboidrato, proteína e calor, eu glico. Picou, glicou. Então o que acontece? A minha hemoglobina glica, chama hemoglobina glicada ou glicosilada, que não pode passar de 5%. Se a minha hemoglobina glicada tiver até 5%, significa que a minha glicemia média nas 24 horas está em torno de 80 mg por decilitro. Entendeu? Então, se a sua hemoglobina glicada está 6, você está comendo carboidrato demais, nós temos que diminuir. Aqui, SOGI. E a inflamação. Como é que eu determino a sua inflamação? Pela proteína C reativa ultrassensível, que tem que estar menos de meio. E o H é de hormônios. Então eu vou fazer um perfil hormonal seu, eu vou pedir um exame de saliva sua, ou posso até fazer de sangue no começo. E eu vou ver como é que estão os seus hormônios. Como é que está a sua testosterona, a sua estrona, a sua progesterona, o seu estradiol, porque o homem também tem estradiol, o homem tem progesterona, ela pode estar aumentada, diminuído, o estradiol pode estar aumentado, diminuído, e etc. Entendeu? O pessoal, eu me lembro a primeira vez que a gente fez uma bateria de exames para um paciente masculino pedindo progesterona, o laboratório ligou umas 3 ou 4 vezes para saber se era isso mesmo. Você olha você vê que ignorância, né? A pessoa que não entende hormônio, ela pensa que progesterona e estradiol é só hormônio de mulher. O homem que está com a progesterona diminuída, ele tem mais propensão a câncer de próstata. Eu ensino o homem a passar progesterona no períneo, entre o ânus e a base do escroto, naquela região você passa e ela diminui, hiperplasia prostática diminui com progesterona. Agora, se você fizer progesterona demais, aí você diminui a libido do homem. Mas a dose para homem é 4 mg por ml, ou 1 mg sublingual. E passa entre o períneo e o escroto? Se for para tratar a próstata, entre o ânus e o períneo, e a base do escroto, na região do períneo. Diabetes cerebral. Pois é, hoje o Alzheimer é considerado diabetes tipo 3. Hoje a classificação moderna de Alzheimer você tem a diabetes tipo 1, que você não tem insulina, que o pâncreas morreu, as células de ilhota de Langerhans. Você tem a diabetes tipo 2, que é por hiperinsulinemia, você tem até insulina demais. E você tem o diabetes tipo 3, que é a resistência insulínica cerebral. Então hoje sabe-se que a pessoa que desenvolve Alzheimer, ela na realidade tem uma diabetes cerebral, a diabetes tipo 3. É uma resistência insulínica no cérebro. E geralmente se determina pela ApoE. Você tem a ApoE2, a ApoE3, a ApoE4. Se predominar em você a ApoE2, você nunca vai ter Alzheimer. Se predominar em você a ApoE3, você está em cima do muro. Você pode ter ou não Alzheimer. Se predominar em você a ApoE4, as chances de você ter Alzheimer é de 8 a 20 vezes maior do que a população geral. Então, se o meu pai morreu de Alzheimer, meu avô morreu com Alzheimer, meu irmão mais velho tem Alzheimer, eu vou fazer, então, o meu exame genético para ver como é que está a minha ApoE. Se a ApoE minha 4 está presente, então a chance de eu ter Alzheimer é 20 vezes maior do que uma população em geral. Então, eu vou tomar muito cuidado, principalmente em ingerir carboidratos, entendeu? Porque eu vou ter resistência insulínica cerebral, que é a principal causa da formação dos beta-amiloides, das tubulações lá dos neurofibrilas e etc., na fisiopatologia do Alzheimer. O glúten influencia no Alzheimer? Se você tem hipersensibilidade ao glúten, influencia sim. Hoje a maioria das pessoas tem hipersensibilidade ao glúten porque o glúten nos últimos 50 anos o trigo sofreu uma transformação muito grande. O pão que você come hoje não é o pão da época de Jesus, tem nada a ver. Com esse negócio de aumentar a produção do trigo significa aumentar a produção do glúten. Então, nos últimos 50 anos, 30, 40, 50 anos, a concentração de glúten no trigo aumentou 400%. Então, é muito difícil você encontrar alguém que se beneficiaria com trigo hoje. Estou falando do grão do trigo. Agora, a folha do trigo é outra coisa. O trigo é a planta que mais puxa nutrientes do solo.
Você pode plantar o trigo onde você quiser, no topo da montanha, no fundo do vale, ele vai nascer. Ele nasce em qualquer lugar que você plantar. E ele puxa, mais do que qualquer outra planta, tudo que tem no chão, no fundo. Só que, infelizmente, tem o glúten. Então, o que você vai fazer para você se beneficiar? Você vai lá e pega a folha do trigo. Então, eles têm tratamentos onde eles usam a folha do trigo, por exemplo, para te desintoxicar. Porque a clorofila, ela tem a mesma molécula estrutural do que a hemoglobina, a mesma molécula estrutural que a cianocobalamina, só que muda o metal. Na hemoglobina, o que está no meio é ferro, na clorofila, o que está no meio é magnésio, e na cianocobalamina, o que está no meio é cobalto. Mas a estrutura, o grupo estrutural químico é o mesmo. E aquilo ali é um excelente quelante. Então, se eu ingerir clorofila, eu vou quelar metal pesado, com eficiência muito grande. Essas drogas que tu falaste no início e que a gente já escutou, teve até um filme, né, de otimização cerebral com drogas, né? Chegou a citar na pós. A modafinila. A modafinila é uma droga que foi lançada para você tratar pacientes que estão dormindo durante o dia, pessoas que não conseguem ficar acordados, entendeu? Por distúrbio. Então, eles tomam modafinila e ficam acordados o dia inteiro. A modafinila, ela tem uma propriedade de ativar o seu cérebro. Ela é um smart drug, é uma droga inteligente. Então, se eu vou fazer um vestibular, se eu vou ter que estudar a noite inteira, eu posso fazer uso de modafinila. Ela é controlada, mas com receita o médico passa. Então, pacientes que têm deficiência e querem não permanecer, motorista de táxi, por exemplo, não consegue ficar acordado, dorme no farol, no semáforo. Aí o médico dele passa a modafinila. A gente pode colocar aquilo na fórmula e ativar o cérebro. Então, onde a pessoa mais idosa começa a tomar modafinila, mas é um produto patenteado, controlado. Eu passo isso por 2, 3 meses e mando a pessoa parar. Não é para tomar todo dia. O DHA é para tomar todo dia. A curcumina é para tomar todo dia. A testosterona é para fazer todo dia. Você pergunta assim para mim, quando que você vai parar a testosterona? Provavelmente na véspera da minha morte. Você entendeu? Eu faz 6 anos desde que fiz a pós, né? Faz 6 anos que eu tenho usado direto. E a gente só nota melhor, é isso que o Leia falou, né? O DE é a mesma coisa, né? DE é a mesma coisa. Se bem que não tem DEA no Brasil, né, infelizmente. Não é por questões médicas, é por questões políticas. Mas o Brasil não é permitido nem o DEA nem a melatonina. Você vai num outro país qualquer, você compra DEA e melatonina, você não precisa nem ir na farmácia. Eles vendem no supermercado. Olha a discrepância. Nos Estados Unidos, você compra no Walmart. Você compra DEA e compra melatonina. Ora, se os Estados Unidos, o FDA, bem sendo exigente do jeito que é, deixa vender no supermercado DEA e melatonina, por que o Brasil proíbe? Eu não tenho explicação para isso. Não tenho uma explicação para te dar. Pergunta lá aos seus políticos lá, por que o DEA e a melatonina é proibido no Brasil? Isso é um absurdo. E o brasileiro acaba trazendo de lá, acaba buscando lá, acaba tomando. Mas só quem tem dinheiro. O pobre coitado que não tem dinheiro não tem acesso a esses benefícios. Eu sempre digo para o pessoal que consulta, né? Você pode estar portando, inclusive, isso na tua bolsa, quando você passa pela alfândega, pela Polícia Federal, sem problema nenhum. Você não pode comercializar, né? Infelizmente, né? Mas se pudesse assim dar uma dica para o pessoal que quer se manter jovem, quer manter... Uma combinação de coisas, tá? A parte nutricional é importante, a atividade física é fundamental. Eu digo para as pessoas assim, você não precisa nem ir numa academia. Se você andar em volta da sua mesa de jantar, no seu apartamento, já vale. Eu ando aqui 21 minutos por dia. Entendeu? Eu pego um elástico, estico o elástico e ando aqui 21 minutos esticando elástico. Eu estou fazendo ginástica, entendeu? Porque quando você faz atividade física intensa, andando intenso, você estimula a produção de hormônio de crescimento, você aumenta a produção de testosterona, entendeu? Então isso tudo é muito benéfico. Então a atividade física você não pode abrir mão dela. Nem é que você tenha que andar. Ah, mas eu moro num apartamento pequeno. Anda em volta da mesa de jantar, tá bom. Faz 100 vezes em volta da mesa de jantar, é o suficiente. Você não precisa ir para uma academia, se você não tem tempo.
porque eu sei que você gosta de academia, mas você tem... Eu gosto para modificar o ambiente, né? E todo mundo pode se dar esse luxo, né? Porque requer tempo, não requer? Você tem que trocar de roupa, você tem que dirigir, você tem que fazer a ginástica, você tem que tomar banho, você tem que trocar de roupa de novo. Essa é a vantagem de Porto Alegre. A academia fica encostado na clínica. A minha academia vem em casa, minha personal chega às 6h30 da manhã. Então também é uma outra opção para quem não gosta de ir para academia, né? Nós somos irmãos, mas cada um lá tem o seu perfil. Eu, como não gosto de ir para academia, ela vem na minha casa. Eu tenho aqui no prédio uma academia que eu vou te falar, eu acho que não tem nenhum hotel 5 estrelas de São Paulo tem uma academia como a minha aqui do prédio, mas eu ainda acho difícil descer e ir lá fazer. Eu prefiro fazer aqui dentro do meu apartamento, entendeu? E eu tenho aquela plataforma vibratória que ajuda muito, você faz aquilo com oxigênio, tem um efeito muito grande. E o sono é fundamental, você dormir bem, você não pode dormir menos que 7 horas por noite. É o mínimo que eu acho que você deve dormir, 7 horas por noite. E o ideal é você dormir e acordar, um sono só. Essa história que você tem que levantar à noite para urinar é mentira. Você acorda e vai urinar. Aí você põe a culpa na próstata. A mulher também acorda e não vai urinar, não tem próstata. Pega, vai urinar de noite. Entendeu? Se nós pudéssemos, a gente ficar conversando com o Lair aí, um programa de 1 hora, a gente ficaria certamente muito mais tempo do que isso. Mas, novamente, se você quer acessar o programa inteiro, www.programavivamais.com.br, e qualquer dúvida, a gente veio a São Paulo especialmente para gravar com o Lair, e se ele permitir, não vai ser a única vez, tá? Nós queríamos agradecer novamente, Lair, e inclusive de estar usando a casa dele aqui, tá? Para nós foi um prazer gravar novamente. Até mais.